Desde o lançamento de A Noite dos Mortos-Vivos, em 1968, o que pode ser considerado como o pontapé inicial para a presença dos zumbis no meio cinematográfico, o subgênero do terror/horror precisou se reinventar inúmeras vezes e explorar vários nichos para continuar a renovar o tema, caso não desejasse cair na monotonia e na saturação do mesmo. A ideia de mortos que se levantam em decorrência de um vírus desconhecido, ou mesmo por razões místicas, não é recente, mas durante as primeiras décadas em que foi explorado no cinema, a franquia Mortos-Vivos, que veio a se tornar referência no gênero, não tentou dar maior complexidade, para além do fato de que os mortos haviam se levantado, e era necessário fazer algo para se sobreviver diante disso. Contudo, com a chegada da década de 90 e com a inspiração proveniente de outras mídias, como é o caso da franquia Resident Evil para consoles, as obras que retratam zumbis também se transformaram, fazendo diferentes enredos e cenários para o surgimento de tais criaturas. O primeiro jogo da franquia, por exemplo, que se passa inteiramente dentro de uma mansão, consegue, mesmo com um número baixo de inimigos, proporcionar uma experiência completa no terror e horror proveniente das criaturas, excluindo assim a necessidade de um apocalipse inteiro. Outras obras chegam a ser até mesmo mais ousadas, como é o caso de Todo Mundo Quase Morto, de 2004, que sequer se prende ao terror, situando os zumbis em um longa de comédia romântica. E dando continuidade a essa fuga do tradicionalismo na forma como retratar os mortos-vivos, REC é uma produção espanhola de baixo orçamento do ano de 2007, que ganhou grande notoriedade no momento de seu lançamento e avaliações positivas da crítica no mundo todo, o que fez ter seus direitos internacionais, comprados e derivados, produzidos nos anos seguintes. O longa, como sugerido pelo título que remete a um conceito do audiovisual, contém uma estética quase caseira e adota um estilo found footage para suas filmagens, acompanhando um dia de trabalho da repórter Ángela Vidal, que possui um programa televisionado nas madrugadas de Barcelona, na Espanha. O primeiro ato do filme acompanha a repórter enquanto esta produz uma matéria em um corpo de bombeiros local, acompanhando a rotina dos funcionários dali e o funcionamento do batalhão. Uma vez que recebem um chamado de urgência, a repórter e seu cinegrafista, Pablo, acabam por acompanhar a equipe de bombeiros que se encaminha ao prédio onde havia sido requisitados, e uma vez lá, são informados que foram chamados para auxiliar no atendimento de uma senhora idosa que supostamente havia surtado e estaria gritando de forma descontrolada já há algum tempo no prédio, impedindo os demais moradores de continuarem a dormir. Acompanhado de um oficial de polícia que já se encontrava no local quando chegaram, autoridades e repórter adentram o apartamento da idosa, que aparenta estar em estado de choque, mas uma vez que se aproximam, os personagens percebem que a situação era muito mais grave do que aparentavam, com a senhora Izquierdo atacando um oficial de polícia através de uma mordida violenta, que acaba por deixá-la em estado grave e com o rosto seriamente desfigurado. Ao se darem conta do estado crítico em que o policial se encontrava, o grupo de bombeiros tenta removê-lo do prédio imediatamente para que pudesse receber o atendimento necessário. Mas uma vez que chegam ao saguão, percebem que o prédio estava sendo biologicamente isolado do exterior, sendo os que estão ali dentro impedidos de sair por autoridades maiores, por estas acreditarem que uma possível infecção biológica poderia estar em curso dentro do edifício, e que deixar tais personagens saírem poderia representar um risco desnecessário e extremamente danoso para a sociedade como um todo, o que, inadvertidamente, acaba por confinar os personagens durante uma noite toda, com os zumbis que aos poucos começam a se levantar e a manifestar seus típicos comportamentos violentos. A produção de REC, por se tratar de um filme independente e de baixo orçamento, carrega consigo muito da essência de um filme alternativo, que pode até mesmo ser considerado cult por alguns fãs do gênero. Seu estilo found footage, como em outras obras que se utilizam desse recurso, é empregado de forma que acaba por trazer uma maior proximidade da audiência para com a trama, pois faz com que o espectador experiencie, de certa forma, a história que simultaneamente acompanha. É possível acompanhar a rotina de gravações da dupla da televisão, mas também os erros de reportagem da repórter, bem como suas reclamações com a monotonia dentro do batalhão do Corpo de Bombeiros, os sustos que levam ao longo da trama, etc. Outro aspecto que acabou sendo bem encaixado, devido a essa escolha de cinegrafia, foi o aspecto quase que documental que o longa demonstra em dados momentos, com Angela fazendo chamadas televisivas, como se de fato estivesse ao vivo, cobrindo os acontecimentos de dentro do prédio, que passam a impressão de ser um fato real sendo coberto pela televisão, o que o torna, por vezes, assustadoramente realista. Entretanto, mesmo que alcance esse aspecto quase que documental, durante o primeiro ato da trama, logo o estilo found footage mostra ao que realmente veio, contribuir com a construção do horror, fazendo com que os personagens se tornem cada vez mais solitários, negando informações relevantes para a audiência e, por sua proximidade, contribuindo ainda mais para a atmosfera de terror que envolve a protagonista, sendo possível sentir o medo e o tremor da câmera frente aos momentos em que a vida desses personagens acabam sendo ameaçadas pela presença de zumbis e demais perigos.
O primeiro incidente do longa, envolvendo a senhora Izquierdo e a mutilação do oficial de polícia, já havia sido suficiente para assustar boa parte dos moradores do prédio, que já desconfiavam que algo estranho vinha acontecendo há alguns dias dentro do apartamento da moradora. No entanto, é após serem isolados e ficarem completamente carentes de informações sobre o que estaria ocorrendo é que a situação se torna verdadeiramente caótica dentro do edifício, com mentiras e acusações passando a ser disparadas entre os moradores dali, que expõe seus preconceitos e opiniões controversas, na tentativa de sustentar suas acusações sobre quem seria o verdadeiro responsável pelo início do surto biológico que estaria supostamente ocorrendo no local, com a família de origem asiática, por conter costumes distintos dos demais moradores, sendo a principal vítima dessas acusações sem fundamentos, o que revela um traço de xenofobia nos coadjuvantes da trama. Esse clima cada vez mais tenso acaba também dividindo os moradores entre grupos daqueles que ficam à mercê das informações que recebem do exterior e aqueles que passam a tentar fugir, o que acaba falhando, visto que todas as saídas do prédio já se encontravam lacradas, e acaba por reforçar ainda mais a segurança nesses locais, o que impede a saída dos sobreviventes, antes que as criaturas finalmente começassem a retornar dos mortos e passassem a atacar sobreviventes, um a um. Mesmo com a presença ameaçadora dos mortos-vivos, um ponto recorrente entre obras que se banham nesse gênero, como The Walking Dead, entre outras, que não necessariamente retratam zumbis, mas ameaças biológicas que fogem da compreensão humana em um primeiro momento, e que está também presente em REC, é a visível ameaça que os próprios seres humanos representam uns aos outros, e que, por vezes, chegam a superar as próprias adversidades criadas pela natureza. Sendo assim, fica evidente que, apesar do conflito contra as tais criaturas, o verdadeiro conflito acaba sendo entre os sobreviventes, que passam a lutar e a se dividir por motivos que remetem às suas próprias desconfianças e egoísmo, pois acreditavam que assim obteriam maiores chances de sobrevivência. Mas inadvertidamente, ao invés de sobreviverem, o que cada um dos conflitos criados faz é separar ainda mais os personagens, que ao estarem isolados, se tornam ainda mais suscetíveis a serem atacados pelas criaturas. Conforme a narrativa avança, fica ainda mais evidente que as mortes e o estado em que a situação chega se dão quase que inteiramente por culpa dos próprios seres humanos, que se recusaram a seguir os protocolos sanitários que haviam sido estabelecidos para dentro do edifício, e por se recusarem a deixar as diferenças de lado e trabalharem em equipe, forçando assim uma coalizão que poderia se sobrepor à ameaça dos mortos-vivos. Indo pelo mesmo caminho, também se encontra a impulsividade e a prepotência de certos personagens, que por acreditarem estar no controle da situação, agem sem pensar nas consequências e acabam se expondo, e expondo demais, a situações perigosas, o que acaba desembocando no descontrole que logo toma conta do ambiente frente ao surgimento de cada vez mais zumbis. O protagonismo é o único elemento plausível que explica a sobrevivência de Angela até o terceiro ato, sendo presumivelmente a última personagem a permanecer viva dentro do edifício, visto que a personagem não estava em condições de lutar contra as criaturas, ou pensava em suas ações antes de agir, apenas dependeu da proteção de outros personagens durante toda a história. Mesmo que inverossímil, a sobrevivência da repórter serve para dar mais tempo de tela aos acontecimentos e demonstrar como as autoridades em geral e os próprios civis se encontram completamente despreparados para lidar com situações como essas, e como rapidamente os seres humanos se tornam vítimas do medo e da desinformação, o que, por vezes, acaba com que tomem decisões tolas, que comprometem o bem-estar coletivo do meio em que estão inseridas. REC é uma pérola escondida dentre as produções europeias, classificada como uma das melhores produções do gênero do terror da história do país catalão. O longa, que pode ser considerado cult, consegue entregar terror e horror consistentes e de forma realista, ao mesmo tempo que consegue trazer sugestões acerca do comportamento humano e do preparo das autoridades para lidar com ameaças biológicas e químicas no dia a dia. A desinformação daqueles que estavam presenciando o surto biológico e a falta de preparo e protocolos de autoridades legais para lidar com a situação foram muitos dos agravantes da situação, visto que esta poderia ter sido controlada caso todos tivessem cooperado desde o princípio. Entretanto, o REC mostra que é completamente natural agir pelo medo, não por má índole ou ignorância, mas apenas porque em situações como esta, não há nada mais humano do que agir pelo instinto.